Será que o MCR11 ainda consegue sustentar esse nível de dividendo? O uso de reservas é um sinal de força ou de alerta? E mais importante, o fundo continua saudável, olhando a qualidade dos ativos, risco e geração de renda? Hoje vamos direto ao ponto sobre o relatório gerencial do MCR e 11 de abril de 2026. Um fundo que vem chamando atenção pelo dividend yield elevado, mas que também levanta dúvidas importantes sobre sustentabilidade no médio e longo prazo. O MCR11 é um fundo multiestratégia com foco relevante em crédito estruturado, principalmente CRIs, mas também com participação em imóveis físicos, FIIs estruturados e uma pequena parcela em FIIs líquidos. Hoje ele tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1,14 bilhão de reais, mais de 111 milhões de cotas e cerca de 91 mil cotistas, mostrando que já é um fundo bem consolidado no mercado. A carteira está praticamente toda alocada, com cerca de 95% dos recursos investidos. A divisão é bem clara: 45% em crédito, 44% em imóveis e estruturados, 6% em FIIs líquidos e 5% em caixa. Ou seja, é um fundo híbrido, mas com forte dependência do crédito para a geração de renda mensal. A qualidade dos ativos de crédito chama atenção. São 11 CRIs com boa diversificação, grande parte indexada ao IPCA, representando cerca de 92% da carteira de crédito e estruturados. As taxas são bastante atrativas, girando entre IPCA mais 10% até IPCA mais 11% em vários casos, o que sustenta esse nível elevado de rendimento. Outro ponto importante é o risco de crédito. Segundo o relatório, 100% dos CRIs estão adimplentes, ou seja, ninguém deixou de pagar até o momento. Isso é um sinal muito positivo e mostra que, pelo menos até agora, não há deterioração relevante na qualidade dos devedores. Além disso, várias operações possuem garantias robustas, como alienação fiduciária de imóveis, cessão de recebíveis, fundos de reserva e até subordinação em algumas estruturas. Isso ajuda a reduzir o risco, mesmo com taxas mais altas. O fundo também possui um imóvel físico relevante, o CD Santa Cruz, um galpão logístico classe A, com 0% de vacância e contrato vigente até 2028. Esse ativo traz estabilidade e previsibilidade de receita. Agora entrando na geração de resultado. Aqui começa o ponto de atenção. No mês, o fundo gerou cerca de 6,4 milhões de reais de resultado, o que dá aproximadamente R$ 0,06 por cota, só que ele distribuiu R$ 0,1 real por cota. Ou seja, metade do dividendo não veio da operação do mês. Foi necessário usar cerca de R$ 0,05 real por cota em reservas para completar o pagamento. Esse é um ponto crucial. O fundo não está, neste momento, gerando caixa suficiente para sustentar sozinho o dividendo atual. Mas isso significa problema? Depende do contexto. O MCR11 tem hoje cerca de R$ 0,09 real por cota em reservas diretas e mais R$ 0,03 real por cota acumulados em um veículo intermediário ligado ao investimento em TRCF11. Somando tudo, são aproximadamente R$ 0,12 real por cota em reservas totais. Essas reservas permitem que o fundo sustente esse nível de distribuição no curto prazo, mesmo com resultado operacional menor. E aqui entra a estratégia da gestão. Eles deixam claro que priorizam estabilidade nos dividendos, evitando oscilações fortes. Ou seja, preferem usar reservas para manter R$ 0,1 real a R$ 0,11 real por cota do que pagar um mês mais alto e outro mais baixo. Isso agrada muito quem busca renda previsível, mas exige atenção porque não é sustentável indefinidamente. Outro ponto interessante é o investimento em FIIs estruturados e operações com foco em ganho de capital. Um exemplo é a venda de ativos para o TRCF11, que gerou cerca de R$ 25 milhões de reais de lucro. Esse ganho ainda não foi totalmente realizado no resultado, porque depende da venda das cotas recebidas. Ou seja, existe um potencial de resultado futuro que pode reforçar dividendos ou valor patrimonial. Além disso, a gestão projeta cerca de R$ 248 milhões de reais em ganho de capital ao longo de 5 anos, o que daria algo próximo de R$ 0,04 real por cota por mês, em média nesse período. Mas isso não é garantido. O carrego da carteira, ou seja, a renda recorrente sem considerar ganhos de capital, está em primeiro IPCA a mais 9,8% ao ano. Isso é forte, mas não suficiente sozinho para justificar consistentemente um dividendo tão alto quanto o atual em todos os cenários.
A dependência da inflação também é importante. Se o IPCA estiver mais alto, a geração de renda tende a subir. Se cair, o rendimento pode pressionar. O guidance da gestão é manter os dividendos entre R$ 0,1 e R$ 0,1 por cota pelo menos, até junho de 2026, com a expectativa de ficar no topo dessa faixa, ou seja, R$ 0,1. Agora falando da movimentação da carteira, o mês foi bem tranquilo. Não houve novas alocações relevantes. Isso indica estabilidade, mas também mostra que o fundo não está, neste momento, girando a carteira para buscar aumento imediato de renda. A estratégia parece ser mais de manutenção e uso de reservas enquanto aguarda eventos de liquidez e ganhos de capital. Sobre a liquidez, o fundo movimentou cerca de R$ 69,9 milhões no mês, com média diária de R$ 3,2 milhões. Isso é bom, mostra que tem negociação suficiente para entrada e saída sem grandes impactos. No mercado, a cota está sendo negociada com desconto em relação ao valor patrimonial, com P/VP de aproximadamente 0,92. Isso pode indicar oportunidade ou refletir justamente essa preocupação com sustentabilidade do dividendo. Agora, indo direto aos pontos positivos. Primeiro, carteira diversificada e bem estruturada, com exposição a vários segmentos e regiões. Segundo, alta qualidade das operações de crédito, com garantias fortes e 100% adimplente. Terceiro, dividend yield elevado, na casa de 15% ao ano. Quarto, gestão com estratégia clara de estabilidade de rendimentos. Quinto, potencial relevante de ganho de capital no longo prazo. E agora os pontos de atenção. Uso recorrente de reservas para complementar dividendos, o que não é sustentável no longo prazo. Resultado operacional abaixo da distribuição atual. Dependência de inflação e de eventos de liquidez para manter rendimento elevado. Exposição relevante a crédito estruturado, que sempre carrega risco, mesmo com garantias. E também a dependência de ganhos futuros que ainda não se materializaram. O investidor precisa entender que o dividendo atual não vem 100% da operação recorrente. Hoje, existe um componente importante de reservas e expectativa de resultados futuros. No meu caso específico, olhando sua posição, estou com preço médio de R$ 9,15 e cotação atual em R$ 9,57, com ganho de cerca de 4,5%, além de uma renda mensal consistente de R$ 0,1 por cota. Meu yield on cost está na casa de 1,2% ao mês, o que é muito forte. Mas a decisão aqui não é só olhar o rendimento atual, é entender se ele é sustentável. Se o fundo continuar gerando menos do que distribui, em algum momento esse dividendo pode precisar ser ajustado, caso as reservas acabem ou os ganhos não se concretizem como esperado. Por outro lado, se os eventos de ganho de capital acontecerem e a inflação colaborar, o fundo pode sim sustentar esse patamar por mais tempo. Então o cenário hoje é de equilíbrio, um fundo com boa estrutura, bons ativos, mas que está usando reservas para manter um dividendo alto. A pergunta principal não é se o fundo é bom ou ruim, mas sim quanto desse dividendo vem de fato da operação e quanto vem de estratégia de estabilização. Se você busca renda previsível e aceita esse modelo, faz sentido. Se você busca sustentabilidade pura do dividendo sem uso de reservas, aqui já exige mais cautela. No fim, o MCR-11 não mostra sinal de deterioração de crédito, o que seria um maior risco, mas mostra sim uma pressão na geração de caixa frente ao nível atual de distribuição. Se isso vai virar problema ou não, depende dos próximos meses, principalmente da realização de ganhos e do comportamento da inflação. Se você quiser, posso te comparar o MCR-11 com outros. Fiz de papel para ver quem está pagando dividendos mais sustentáveis hoje. Obrigado por acompanhar. Até aqui e bons investimentos!